Seja bem-vindo ao Investimento do Século. Nos próximos minutos você vai aprender tudo o que precisa para saber do que se trata e como essa pode ser a oportunidade da sua vida. A cada ciclo de aproximadamente 25 anos, uma nova tecnologia surge. Essa nova tecnologia é tão revolucionária que abala as estruturas do mundo e torna o passado completamente obsoleto. Isso já aconteceu dezenas de vezes ao longo da história. A querosene engoliu o mercado de óleo de baleia, que era usado para fazer a iluminação das casas. Os automóveis acabaram com o mercado de carroças. A eletricidade, por sua vez, acabou com a querosene. A Revolução Industrial mudou completamente o mundo como o conhecemos antes da indústria e depois da indústria. Depois foi a chegada dos computadores. E, por último, a grande revolução da história foi a chegada da internet. A internet vem transformando o mundo em uma velocidade sem precedentes. E quando essas revoluções tecnológicas acontecem, muitas oportunidades são criadas e muitas fortunas são construídas. Ao mesmo tempo, empresas e indústrias inteiras são riscadas do mapa. Vamos usar como exemplo a última revolução tecnológica, a internet. Netflix, por exemplo, com a ajuda da internet, fez o império Blockbuster virar pó. Se você é muito novo, talvez você nem saiba quem era Blockbuster. Blockbuster era o maior império multinacional de locadoras de filme. Com o advento do Netflix e os filmes digitais, ela faliu. Quem investiu na Netflix em seu início está acumulando ganhos de mais de 44.000%. O suficiente para transformar R$10.000 em mais de 4 milhões. Outra empresa que nasceu com a internet, hoje mundialmente conhecida, é a Amazon, que tem mudado a forma como as pessoas compram online. Quem investiu na Amazon em seu início está acumulando ganhos de mais de 161.000%. Isso mesmo. O suficiente para transformar R$10.000 em mais de 16 milhões de reais. Claro, existem dezenas de histórias como essa com o advento da internet que foram construídos impérios e grandes oportunidades de investimento, como Google, Facebook, PayPal. Mas não estamos aqui para falar do passado e de todas as oportunidades perdidas que passaram diante de nós. Estamos aqui para falar do investimento do século. Talvez você já tenha ouvido falar de blockchain, talvez você já tenha ouvido falar de Bitcoin. Blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. A primeira vez que recomendei Bitcoin para investimento foi em 2016, quando o preço do Bitcoin estava por volta de R$2.500. Um ano depois, no final de 2017, o Bitcoin chegou a R$70.000. Nada mal, quase 30 vezes de retorno para quem seguiu minha recomendação. Meses depois, recomendei Ethereum a R$70. E em janeiro de 2018, o mesmo chegou a valer R$7.796. Um retorno de 111 vezes, o suficiente para transformar R$10.000 em mais de R$1 milhão. Percebe como as oportunidades dessa nova revolução tecnológica são bem mais rápidas que as da última, que foi a internet? Netflix, por exemplo, para um retorno de 44 vezes, levou 18 anos. Amazon, para um retorno de 160 vezes, levou 23 anos. Na nova onda tecnológica, estamos falando de retornos de 30 vezes e 111 vezes em menos de 2 anos. Ganhos como este e muito mais estão transformando investidores dessa nova tecnologia em milionários. Mas existe muito mais coisa em blockchain do que criptomoeda. Como assim? Vamos lá. Blockchain, na verdade, é uma tecnologia que permite armazenar informação de forma instantânea, descentralizada e extremamente segura. Essa informação não pode ser adulterada ou mudada após o seu registro. Tudo isso associado a um nível militar de criptografia e um custo 10 vezes mais baixo que as tecnologias convencionais utilizadas atualmente, fazendo dessa tecnologia a forma mais segura e barata de armazenar informação já criada. O que, na minha opinião, faz da blockchain a maior revolução tecnológica desde o surgimento da internet. As aplicações dessa tecnologia são infinitas. Só para citar algumas, essa tecnologia pode
Ajudar o mercado imobiliário de 200 trilhões de dólares a se modernizar, reduzir custo e tornar as transações que levam dias em instantâneas, sem qualquer risco de fraude. Qualquer pessoa que já teve que fazer uma escritura imobiliária de um imóvel só sabe a burocracia e a dificuldade que é você conseguir fazer o registro e os riscos envolvidos em falsificações, procurações e escrituras fraudadas, que acontecem todo dia nos famosos golpes imobiliários. Tudo isso é impossível de acontecer com o uso da tecnologia da blockchain no mercado imobiliário. A blockchain também pode combater falsificações que hoje causam prejuízo de quase 2 trilhões de dólares por ano ao mercado. Ajudar as eleições a possuírem uma contagem de votos em tempo real e transformar as fraudes eleitorais em coisas do passado. Pode ajudar a transformar transações financeiras internacionais instantâneas, além de custarem poucos centavos. Reduzir em 10 vezes os custos de armazenagem de dados com sistemas de nuvem. E acabar com as falsificações de documentos como identidades e passaportes. Acabar com as fraudes financeiras. Grandes potências mundiais como Walmart, Visa, IBM, Citigroup, Amazon, PayPal, Google estão investindo e aderindo a essa tecnologia. Agências do governo como o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Serviço Secreto e até a NASA já estão trabalhando com a tecnologia blockchain para fins de segurança nacional e exploração espacial. Isso daqui é uma nota da administração do governo Trump que incluiu DLT, que a tecnologia nada mais é do que o nome técnico para blockchain, a tecnologia por trás de criptomoedas e blockchain, como estratégica para preservar a supremacia tecnológica da América. Ou seja, a tecnologia blockchain hoje é uma das prioridades do governo americano. Você já deve ter percebido que essa tecnologia, apesar de não muito falada, assim como a internet, vai estar muito antes do que todos imaginam, estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Mas, e sempre tem um mas, como toda revolução tecnológica já que aconteceu, existem dois lados da moeda. O que vem por aí? Vamos lá. Sem rodeios, vamos falar da verdade nua e crua. Toda revolução tecnológica elimina empregos, esmaga indústrias e transforma alguns setores inteiros em algo completamente obsoleto. Foi o que aconteceu com a fita cassete, o CD, o DVD, o fax, o telex e por aí vai. Tá, o que tem de mais nisso? Já pensou que isso pode incluir o seu emprego atual, quem sabe até o seu negócio, a empresa que você trabalha, ou a empresa que você é dono, ou até mesmo os seus investimentos? Você gostaria de ser um dos investidores da Blockbuster quando o Netflix começou a crescer? Se você não quer ficar para trás, então presta atenção. Assim como uma nova revolução tecnológica destrói empregos e negócios, ela também gera grandes oportunidades de construir fortunas. A cada nova revolução tecnológica, junto com ela, nasce uma geração maior de milionários, que construirão suas fortunas da forma mais rápida da história. Esse foi o caso da internet. Se você estiver prestando atenção e aprender a agarrar essa oportunidade, isso pode fazer de você um investidor muito rico. Por isso, eu chamo essa oportunidade de o investimento do século. Entenda que pela primeira vez na história, nós dispomos de uma classe de ativos que nos permite lucrar diretamente de uma revolução tecnológica. Essa classe de ativos são as criptomoedas, também conhecidas como ativos digitais. Eu tenho certeza que o mercado de cripto irá atrair muito em breve trilhões em investimentos, transformando-se em um mercado muito sólido. Acredito que as criptomoedas irão capturar uma grande parte do capital atual e finalmente transferir trilhões de dólares em riqueza para as mãos daqueles que se estabelecerem agora. Aliás, isso já está acontecendo e ninguém está atento. Entenda que essa é a primeira vez na história que o investidor, não importa que tamanho seja, pequeno ou grande, pode diretamente investir em uma revolução tecnológica dessa dimensão. Essa é uma oportunidade sem precedentes. E se você deixar passar essa oportunidade, você irá se arrepender para o resto da vida, pois terá deixado passar diante dos seus olhos
a oportunidade do investimento do século. Este é o momento em que você precisa decidir de que lado você vai estar. Aqueles que perderão seus empregos e negócios para a tecnologia ou aqueles que fizeram a escolha certa e construíram suas fortunas, fazendo parte da nova geração de milionários que nascem a cada revolução tecnológica. Aqueles que reconhecem que a blockchain é o futuro farão pequenos investimentos em criptoativos e potencialmente testemunharão esses pequenos investimentos se transformarem em ganhos de uma vida. Estes serão aqueles que não vão deixar passar a oportunidade de participar do investimento do século e não terão que passar uma vida vivendo no arrependimento. Qual vai ser a sua escolha? Sim, você diz sim. Sim para a blockchain? Sim para o investimento do século? Sim para a oportunidade de uma vida? Então, deixe eu me apresentar e dizer como eu posso te ajudar. Meu nome é Patrick Pereira, eu sou fundador da Escola do Sucesso, eu sou formado em Ciência da Computação pela PUC Paraná, sou especialista em Bitcoin, especialista em criptomoedas, especialista em ICO, que são as ofertas de lançamento de novas criptomoedas, tendo participado de mais de 120 delas. Eu sou profissional certificado de Bitcoin pelo Cryptocurrency Certification Consortium. Eu sou membro do The Bitcoin Foundation. Eu sou voluntário do Bitcoin Core. Eu sou embaixador da RSK Smarter Bitcoin. Eu sou evangelista da Sentinel Protocol. E eu sou analista-chefe do Money Club Crypto Experts. Sou também autor do livro Bitcoin, a Corrida do Ouro Digital, disponível na Amazon. E a pergunta que eu mais recebo quando se fala de Bitcoin, de blockchain, de criptomoedas é: Patrick, ainda dá tempo? Depois de todo esse histórico maluco do Bitcoin, depois de você ter avisado em 2016 e eu não ter entrado, depois de eu não ter seguido esse conselho, um amigo meu falou bem assim: que desgraça foi eu não ter seguido os bons conselhos do meu amigo Patrick. Todo mundo me pergunta isso. Patrick, ainda dá tempo? Eu vou responder essa pergunta, se ainda dá tempo. E não só vou responder essa pergunta nos próximos minutos, como também vou te mostrar por que agora é a hora. Tá? Agora é a hora. Não só dá tempo, como agora é a hora. Então vamos lá. Esse daqui é o número de internautas, atualizado em 30 de junho de 2020. Existem no mundo, a nossa população, quase de 8 bilhões de pessoas. Nem todo mundo no mundo tem internet. Você já pensou nisso? Já parou para pensar que você é um privilegiado, que está aqui assistindo esse vídeo, que tem acesso à internet, tem uma banda larga? Uma boa parte da população do mundo não tem internet. Dos que têm internet, 4,8 bilhões da população do mundo tem internet. 62% do mundo tem internet. Tá? Agora esse aqui é outro gráfico. Esse daqui é o gráfico número de usuários ativos do Facebook. Facebook tem quase 3 bilhões de usuários. Praticamente 2/3 da internet tem uma conta no Facebook. O que isso tem a ver, Patrick? Presta atenção. Desde que o Facebook nasceu, as ações do Facebook só sobem, né? E desde aqui do negócio Covid, que todo mundo ficou mais tempo online, explodiu, né? Quem investiu no Facebook nesse momento se deu muito bem. Mas veja que desde que ela entrou no mercado, desde que ela foi lançada no mercado, 10 de março de 2014, R$ 84,00. 4 anos de mercado, quase R$ 800,00, né? Quase 10 vezes. Esse é o fenômeno internet. Então, perceba que dos 4 bilhões de internautas, quase 3 já são usuários do Facebook. Então, você veja só, o Facebook não teve nenhuma dificuldade de crescer até agora. Você veja só que cresce. Aqui deu uma acelerada, deu uma reduzida. Aqui acelerou mais ainda agora, que está entrando em outros mercados. E não tem indício de que vai frear, né? E nem tem indício que suas ações vão perder valor, apesar do mercado estar diminuindo. Pelo contrário. Então vamos lá.
4,8 bilhões de internautas no mundo. Agora o que vamos ver aqui é o número de carteiras de Bitcoin. A curva do Bitcoin ela é mais agressiva, ela começou devagarzinho, arrancou, também não tem cara de que está diminuindo, ela cresce muito. Talvez esse seja um dos gráficos mais importantes do Bitcoin. Então, agora aqui, 12 de outubro de 2020, estamos falando de 54 milhões de usuários de Bitcoin, que tem carteira de Bitcoin, certo? Esse cálculo pode ser menor, mas vamos assumir um usuário por carteira. E porque você vai entender o que eu estou falando. O Bitcoin é uma moeda digital criada para ser usada pela internet. Então, basicamente, o seu potencial é ser usado pelos internautas. Então, o seu mercado potencial é de 4,8 bilhões de internautas, assim como o Facebook. E o número de usuários atuais, poderíamos estimar que dentro de 54 milhões de usuários hoje de Bitcoin. Isso dá 1,13% do potencial do mercado da internet, certo? Sem considerar as outras pessoas que não têm conexão na internet. Eu quero que você preste atenção nessa curva e se você não lembrar de mais nada dessa apresentação aqui, lembre disso daqui, tá? E disso daqui e você vai entender o que está acontecendo, onde estamos e para onde podemos ir. Essa curva de difusão tecnológica é um estudo de três sujeitos que desenvolveram esse estudo acompanhando todas as inovações e revoluções tecnológicas ao longo da história humana. E todas elas têm a tendência de seguir esta curva, que é a curva de difusão tecnológica. O micro-ondas passou por isso, o fax passou por isso, o telex passou por isso, o e-mail passou por isso, a internet passou por isso e blockchain também vai passar por isso, o Bitcoin também vai passar por isso. O que acontece? No começo, vem os inovadores. Surgiu a tecnologia, vem os inovadores. A tecnologia ainda não é amigável, não tem uma interface bonita, ela ainda é lenta, ela ainda é ruim. Lembra do seu primeiro modem de internet, né? Você conectava depois da meia-noite para poder pagar só uma tarifa e ficar pendurado nela. Era lento, você para ver uma foto levava 5 minutos, é ruim. Depois as coisas melhoram, entram os investidores institucionais e as coisas começam a se preparar para os primeiros adeptos. Depois dos primeiros adeptos, todos começam a reconhecer que aquelas pessoas mais modernas estão melhores usando essa tecnologia e isso está preparado para a adesão em massa, que começa aqui nessa curva. Então vem a maioria inicial na adesão em massa, depois vem a maioria tardia e tem os resistentes, aquele sujeito que resiste para nunca entrar na tecnologia. E talvez você conheça um desse, ele não tem e-mail, ele não tem smartphone, tem um celularzinho antigo, ele não tem computador, ele não tem micro-ondas, ele não quer saber dessa tecnologia e ele não vai aderir à tecnologia, tá? Então hoje estamos aqui, ó, nos inovadores. 1,13% dos internautas tem uma carteira de Bitcoin, certo? Em seguida vão entrar os investidores institucionais que prepararão o caminho para que a gente saia dos 2,5 e adentre aqui aos 13,5. Aqui é o grande ponto de ruptura, aqui é um grande salto que dá, certo? Depois é preparado o mercado e vem a terceira fase com a maioria inicial. Daqui para frente a adesão em massa é clara, mas as oportunidades de investimento e ganhos expressivos e agressivos como aqueles que eu te mostrei começam a diminuir, tá? Então isso aqui que interessa. O que interessa é que estamos aqui, certo? E os investidores institucionais estão chegando para que a gente salte para a segunda fase, tá? Então é imprescindível que se você quiser fazer um bom investimento, que você entre neste momento, tá? E eu vou te mostrar como as coisas estão aceleradas e talvez você não faça a menor ideia disso. Então vamos lá. O que vem por aí? E por que esse é o melhor momento de todos os tempos? Veja só. Fundo de hedge de 20 bilhões preparado para investimento em criptomoedas. Wellington Capital, que
é um grupo de investimento com US$ 1 trilhão em custódia, de olho nas criptomoedas. Rockefeller, se você estuda finanças, você estuda pessoas de sucesso que foram muito ricas, você sabe esse sujeito aqui. É o sujeito do Império do Petróleo, é o sujeito que trouxe a querosene e matou o óleo de baleia, e depois ficou rico também com a gasolina. A família tem um fundo e estão entrando no mercado de cripto. Northern Trust, que custodia 10,7 trilhões de dólares, está ajudando os fundos de hedge a investir em Bitcoin. É uma empresa com mais de 129 anos de história. ICE é a empresa dona da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York é a empresa financeira mais antiga da história, fundada em 1798. Ela abriu uma divisão para atender o mercado de Bitcoin. Essa divisão se chama BAC, aqui ó, ICE Futures. A ICE é a dona da Bolsa de Nova York. Faça suas pesquisas aí. Pesquisa aponta que 1 em cada 5 instituições financeiras considera investir, negociar criptomoedas. Norway, BlackRock e Vanguard Group investem indiretamente em mais de 10 mil bitcoins. Eles têm um investimento de mais de 100 milhões em bitcoins. Fidelity está pedindo, junto à SEC, a SEC seria a CVM americana, pedindo registro para lançar um fundo em Bitcoin. Não só eles estão fazendo isso, como estão abrindo uma divisão inteira de ativos, o quê? Ativos digitais, Bitcoin, ensinando as pessoas por que esse é o futuro. State Street e Gemini estão lançando ativos digitais, um programa piloto sobre tokens, sobre criptomoedas. JP Morgan Chase iniciou a aceitar negócios, empresas que trabalham com Bitcoin para oferecer serviços. Quem está no mercado de criptomoeda há muito tempo sabe que os bancos não gostam de criptomoeda ou não gostavam, né? E fechavam a conta das empresas, fechavam a conta das exchanges, elas tinham dificuldade para trabalhar. JP Morgan agora está trabalhando normalmente com empresas de criptomoeda. Por que eu falei dessas empresas com tanta atenção? BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, JP Morgan. Porque eles são os maiores administradores de ativos do mundo. BlackRock, 7,3 trilhões de dólares. É isso mesmo, são trilhões de dólares. Vanguard Group, 5,7 trilhões. Fidelity, 3,3 trilhões. State Street, 3 trilhões. JP Morgan, 2,5 trilhões. Está entendendo o volume de dinheiro que estamos falando? Essas 5 aqui primeiro, eu já mostrei ali, estão trabalhando com criptomoedas. Essas empresas não são pequenos fundos aventureiros, elas são gigantes consolidadas do mercado financeiro. Estamos falando de trilhões de dólares à disposição dessas empresas, prontas para entrarem no mercado de criptomoedas, tá? Existem mais de 100 trilhões de dólares em ativos sendo administrados por fundos como esses ao redor do mundo. Já pensou se só 3% desses 100 trilhões forem parar em criptomoeda? Qual que é o tamanho do mercado inteiro de criptomoeda hoje? 355 bilhões. 3% de 100 trilhões são 3 trilhões. É 10 vezes mais dinheiro do que todo o mercado de cripto acumulou nos últimos 10 anos de mercado. Você está entendendo o potencial disso? Vamos lá. Grayscale, esse daqui é um fundo puro de criptomoedas, é um fundo puro de investimento em Bitcoin. Eles disseram que esse foi o trimestre mais arrojado que tiveram, entrou 1 bilhão de investimento no fundo deles só esse trimestre, e no último ano entrou mais de 2,4 bilhões de dólares até agora, do começo do ano até agora, foram 2,4 bilhões de investimento no grupo dele, e isso é mais dinheiro do que entrou de 2013 a 2019. Eles estão nesse barco, são um fundo que estão atraindo investidores para Bitcoin, eles têm todas as chancelas de mercado para serem negociadas em bolsa, as ações do seu fundo,
E eles estão desde 2013. E o que eles estão falando? Do começo do ano de 2020 até agora, em outubro, entrou mais dinheiro do que de 2013 a 2019. Então tá entendendo por que o negócio está ganhando velocidade agora? E presta atenção nisso aqui. A companhia informa que 81% dos investimentos do terceiro trimestre vieram de o quê? Investidores institucionais. Vieram de quem? Investidores institucionais. Quando os investidores institucionais entram? Aqui. Já estão entrando. Tá entendendo? Esse 1,3% entrou antes deles. Eles vão fechar, eles vão completar os 2,5% e já vamos saltar aqui para os primeiros adeptos, tá? Os investidores institucionais já estão chegando. Eles já estão chegando, tá? Grayscale, que é esse fundo puro de criptomoedas, ele estima que 68,5 trilhões de dólares em ativos estão nas mãos da geração Baby Boomer, que vão ser transferidos para a geração X e para os milênios nos próximos 25 anos. E os múltiplos estudos que eles fizeram mostram que essas novas gerações estão mais dispostas a investir em quê? Digital currency, moedas digitais, tá? Então é só fazer a conta. Outra coisa muito interessante, Yale investiu em um fundo de criptomoeda, 400 milhões. Patrick, Yale não é uma faculdade? É isso mesmo, é uma faculdade. Como que as faculdades americanas funcionam? Elas têm fundos e esses fundos têm que fazer investimentos para se manter, para manter a faculdade, para distribuir as bolsas e é assim que eles funcionam, né? São fundos que existem. Yale é uma das maiores dela. Ela é administrada por esse sujeito aqui, se chama Swensen. Swensen iniciou em Yale em 1985 a administrar esse fundo, quando esse fundo valia 1 bilhão e hoje ele vale 29,4 bilhões. Então, sem dúvida, esse sujeito é um sujeito muito capacitado. Inclusive, o apelido dele dentro da faculdade de Yale é tipo assim, Warren Buffett da casa, é como eles chamam ele, porque ele é muito bom. Então, você imagina só, ele é gestor de um fundo, de uma universidade, ele está lá há mais de 30 anos gerindo o fundo, quando o fundo valia 1 bilhão, agora está na casa de 30 bilhões, e decidiu investir 400 milhões em criptomoedas. Isso é 1,3% do fundo todo. Tá? Para ele fazer um investimento desse, um fundo universitário que tem um perfil extremamente conservador, ele que está pondo o nome dele de décadas de investidor, que ele é muito respeitado no mundo dos investidores que administram fundos universitários, é porque ele estudou muito e chegou a conclusões óbvias. Tá? Existem vários fundos, todas essas universidades têm fundos. O de Yale está aí na casa de 30 bilhões, Harvard administra 41, Princeton 25, Stanford 27. Nós temos aqui, entre as 20 maiores universidades americanas, estamos falando quase 600 bilhões de dólares que elas administram, mais de meio trilhão de dólares que elas administram. Então, tem um bom dinheiro aí se todas elas estão decidirem virem para a criptomoeda. Yale é a segunda, com o segundo maior fundo, e logo depois vem Harvard com o maior fundo. Então isso é um grande indicador, né, quando fundos extremamente conservadores começam a investir em criptomoedas. Square investiu 50 milhões em bitcoins, agora estamos falando de empresas pegando caixa delas e investindo em criptomoeda. Essas empresas agora, os balanços da empresa estão vindo com criptomoedas. A Square é um aplicativo de transferências de recursos, de pagamentos, é um aplicativo financeiro. Ela é uma empresa cotada na bolsa, avaliada em mais de 77 bilhões. E o interessante é que se você pegar o balanço da empresa, ela começou a trabalhar com Bitcoin na plataforma dela, a aceitar Bitcoin como pagamento em 2019. E aqui a gente pode ver que em 6 meses, 2019, a empresa lucrou, teve de renda vindo do Bitcoin 190 mil dólares e vindo de transações convencionais 1.432.000. Em 2020, no período de 6 meses, saltou de 190 mil para
18 milhões, 1,180 mil dólares. Você veja só, é muito crescimento. É muito crescimento. Então quer dizer que o usuário digital de aplicativos de pagamento gosta de Bitcoin, está gostando de usar Bitcoin. Você veja só que o sistema convencional de transferência e pagamento arrenda quase a mesma coisa. 2019, o semestre, 1.432.000, 2020, 1.440.000, enquanto foi de 190 mil para 1.181.000. Do trimestre, um trimestre, 2019, 125 mil, 2020, 875 mil. Então, você veja aqui que esse trimestre a renda de Bitcoin já foi maior do que as transações convencionais. Isso aqui é um indicador muito interessante, porque isso está mostrando que o usuário, né, principalmente o usuário mais novo, que é adepto aí dos aplicativos financeiros, está usando Bitcoin, gosta do Bitcoin, tá? E o crescimento é muito grande, certo? 125 mil para 875 mil, 190 mil para 1.181.000, tá? Isso é muito significativo. Stone Ridge é outra empresa que revelou publicamente que pegou 115 milhões de dólares do caixa da empresa e comprou em Bitcoin, botou também no balanço da empresa lá, que fez esse aporte. A MicroStrategy, que é uma empresa lidada na Nasdaq, informou publicamente que fez um aporte de 425 milhões de dólares em Bitcoin na segunda compra. Essa é uma empresa cotada em bolsa, vale 1,5 bilhões de dólares na bolsa da Nasdaq. Isso é interessante porque é o seguinte, essa é uma empresa de estratégia financeira de mercado, né? Eles estudam o mercado, estudam investimento. E eles tinham 500 milhões de dólares no caixa, e eles precisavam fazer uma decisão do que ia fazer com esse dinheiro, o que iam investir. E decidiram investir em Bitcoin. Aqui uma frase aqui do CEO da empresa, que traduzimos. Pensei em investir nossos recursos em dinheiro, títulos, ações, swap, fundos de índice, opções, imóveis, commodities, metais preciosos, arte, intangíveis, antes de decidir por Bitcoin. Ou seja, consideraram todos os tipos de ativo na empresa antes de investir em Bitcoin. E depois ele tomou a decisão. Parece o ativo ideal de longa duração. Não entendo porque alguém iria querer trocá-lo. Ou seja, o que ele está dizendo? Parece a decisão óbvia comprar Bitcoin, tá? E não só ele chegou a essa conclusão, como hoje nos Estados Unidos, de empresas públicas com ações cotadas na bolsa, mais de 15 empresas já informaram publicamente que possuem no seu balanço aportes de Bitcoin, seja de pequenas quantidades, como de milhares de Bitcoins, sendo a Grayscale a que mais tem, porque é um fundo puro de Bitcoin. Ou seja, já temos 15 empresas que anunciaram publicamente que tem Bitcoin em seu balanço. Você já pensou quantas empresas tem ao redor do mundo? E se todas essas empresas começarem a querer pôr um pouquinho do seu dinheiro, claro que a MicroStrategy não botou um pouquinho, né? Uma empresa que vale 1,5 bilhões, tinha 500 milhões no caixa e comprou 425 em Bitcoin. Então, é algo que você deve pensar. Você deve pensar, tá? PayPal, Venom informaram que vão abrir compra e venda de criptomoeda na plataforma do PayPal, tá? A Venom é uma empresa que foi adquirida pela PayPal, a PayPal é dona dela, essa é uma empresa que processa pagamentos, ela em 2019 processou 101 bilhões de dólares em pagamentos, é um valor bem expressivo, possui 26 milhões de usuários, lembra da nossa curva lá, de 54 milhões de usuários Bitcoin? Ela tem 26 milhões de usuários. PayPal é uma empresa também cotada na bolsa, avaliada em outubro, dia 15 de outubro de 2020, em 238 bilhões de dólares. E o mais interessante de tudo aqui, processou em 2019 712 bilhões em pagamentos, é muito volume, ou seja, o PayPal só cresce, só cresce. Isso aqui é o volume que eles têm processado de ano após ano, de ano após ano, de ano após ano. É muito dinheiro que eles processam, é muito dinheiro que eles processam, porque eles trabalham globalmente, né? É a maior rede de pagamento global que temos hoje, em termos digitais aí, modernos. E outro número espetacular que interessa para nós, já que eles vão começar a prestar serviço de Bitcoin, de criptomoedas para os seus usuários, é isso aqui. PayPal
tem 350 milhões de usuários. Você já sabe onde eu vou chegar, né? 350 milhões de usuários o PayPal tem e o PayPal vai dispor serviço de criptomoedas para seus usuários na sua rede PayPal. Quantos usuários temos no Bitcoin? 54 milhões. Quantos usuários o PayPal tem? 350 milhões. Quantos usuários temos no Bitcoin? 54 milhões. Bom, eu não vou insultar a tua inteligência, né? Você já sabe onde a gente vai parar. PayPal vai nos colocar aqui, ó, os primeiros adeptos. Vamos saltar daqui do 1,13 para os 13,5 aqui para essa segunda fase sem... Você nem vai ver, vai ser num piscar de olhos, tá? PayPal, uma única empresa entrando no mercado de criptomoedas, vai colocar a gente aqui, tá? Então a curva agora vai ser rápida, a adesão vai ser rápida, por isso você precisa agir rápido, se você quiser tirar vantagem disso, tá? E por último, mas não menos importante de forma alguma, talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Então presta atenção, ninguém está falando isso aqui, mas isso aqui talvez seja a notícia mais importante de todas. Presta atenção. A OCC, que é o regulador mais poderoso dos bancos nos Estados Unidos, acabou de acender a luz verde, green light, para que os bancos possam custodiar e criar produtos baseados em criptomoedas. Custodiar, os bancos vão poder dar serviço de custódia, ou seja, você vai poder ir no banco depositar criptomoedas e o banco vai poder oferecer produtos baseados em criptomoedas, investimento, cestas de índice, o que você imaginar, seguros, todos os produtos dentro de uma cesta de cripto. Por que eles estão fazendo isso? Porque os bancos são bonzinhos? Porque eles gostam do Bitcoin? Eles odeiam o Bitcoin. Nunca gostaram de cripto, sempre viram isso como uma ameaça, ainda veem isso como uma ameaça. Por que estão fazendo isso? Porque todo mundo quer um pedaço da torta. Todo mundo entendeu que não tem volta. A tecnologia está aí porque funciona e funciona bem. Não tem volta. Então, já que é para abraçar, os bancos vão pegar um pedaço dessa torta. Eles também vão fazer dinheiro com isso. E por que eu estou falando que essa é a maior notícia de todos? Lembra que nós falamos aqui dos maiores gestores de fundo, aqui dos trilhões? Presta atenção nessa lista aqui. Que são o volume de ativos em custódia dos bancos. Vamos pegar só o maior gestor deles, Banco Nova York, Mellon Corporation. 24,2 trilhões, é isso mesmo, 24,2 trilhões de dólares, só um. É mais dinheiro que todo mundo aqui, ó. 7 mais 5, 12, 15, 18, 20, 22... Sozinho um tem mais dinheiro que todos esses fundos. É muito dinheiro. Dos 10 maiores de todos, 5 são americanos. É muito dinheiro. Hein? Estamos falando de muito dinheiro. Se eles começarem a empurrar produtos de cripto para os seus clientes, é só fazer a conta, amigo. É só você fazer a conta, tá entendendo? É isso que vai acontecer com o Bitcoin. O Bitcoin vai virar um foguete sem precedentes, tá? E agora, sabendo de tudo isso que você sabe, eu afirmo com toda certeza que seria irresponsabilidade sua você não fazer nada diante dessa oportunidade, tá? Não se deixe enganar pelo pessoal que está aí falando mal do Bitcoin e das criptomoedas, dizendo que isso é um conto de fadas, dizendo que um monte de abobrinha. Eles não sabem do que estão falando, tá? Pare de ouvir os dinossauros, os Warren Buffets da vida, os George Soros da vida. Esse pessoal são dinossauros. Você quer? Ouve o pessoal da tecnologia. E todos eles estão no Bitcoin. Todos eles estão nas criptomoedas, tá? Então não se deixe enganar, porque se você der ouvido para esses que falam mal disso, você vai poder estar perdendo a maior oportunidade de investimento da sua vida. Tá bom, Patrick?
qual o potencial de ganho que estamos falando? Do que estamos falando, tá? Bitcoin vai levantar voo, entendi, você me convenceu. Na verdade, eu não preciso te convencer, né? Eu te mostrei ali o que está acontecendo nos bastidores, tá? Não quero subestimar sua inteligência, você já chegou à conclusão sozinha, né? Sozinho você concluiu, você já entendeu, tá? Agora, é claro que você tem uma pergunta legítima. Do que estamos falando de potencial aí? Bitcoin vai poder subir quanto? De quanto estamos falando aí? Estamos num ciclo de alta. Para quem conhece o mercado Bitcoin e de criptomoedas há anos, igual a gente conhece, a gente consegue identificar certos ciclos no mercado, tá? Nós estamos entrando no ciclo de alta, ou seja, o Bitcoin agora só tem tendência de alta. Ele vai para cima, sobe um pouco, baixa um pouco, sobe um pouco, sobe, baixa um pouco, mas vai só para cima, certo? O que baixa é sempre mais alto do que o último baixo, então você já deve entender, tá? É claro que não sobe linearmente, né? Sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, pouco. Então, esse novo ciclo de alta, ele deve ter uma duração. Nossos cálculos, estamos falando de um novo ciclo de alta do mercado de criptomoedas em torno de 14 a 15 meses, tá? Ele pode ser um pouco mais curto e ele pode ser um pouco mais longo. Nesse próximo ciclo de alta, antes de estourar e depois ele vem para baixo com uma correção forte, como aconteceu de 2017 para 2018, ali depois de março de 2018 o mercado todo desaba, começa com o Bitcoin no final de 2017 e depois vem com as criptomoedas, as demais criptomoedas até o comecinho de 2018. Estamos falando aí, nosso modelo matemático, existem várias abordagens para se fazer esse cálculo, né? E é claro que acaba sempre sendo igual previsão do tempo, apesar de a gente usar vários números. Nosso modelo matemático aponta o Bitcoin na faixa de 80 mil dólares, tá? Ele pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. É um cálculo, é um modelo matemático mais conservador. A gente chega nisso aí nos próximos entre 1 e 2 anos nessa cifra. Então estamos falando de ganhos de aproximadamente 800%, de aproximadamente 8 vezes o capital investido, tá? É um número muito otimista, você sabe, porque você não vai conseguir isso tão simples por aí no mercado em outros tipos de investimento, tá? E as altcoins podem te proporcionar ganhos de até 5.000%, ou seja, 50 vezes o capital investido, tá? O que são altcoins? Talvez você possa estar te perguntando, tá, Patrícia, já ouvi falar de Bitcoin, mas o que são os altcoins? O que são as altcoins, as criptomoedas, tá? Não tem só Bitcoin? Não tem só Bitcoin, tá? Então funciona assim, Bitcoin é Bitcoin e qualquer outra criptomoeda que não for Bitcoin é altcoin, tá? E criptomoeda é todo o mercado de moedas. Então, quando a gente fala em criptomoedas, a gente está falando de Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, Bitcoin. Então, estamos falando de qualquer criptomoeda. Quando a gente fala de altcoin, estamos falando de qualquer criptomoeda que não é Bitcoin, certo? Então, é disso que se trata. Tá, e por que as altcoins podem chegar a 5.000%, enquanto o Bitcoin chega a 800%? Tá, porque é um fenômeno de mercado, de volume de mercado. O Bitcoin hoje é um mercado de 216 bilhões de dólares, movimenta um volume de 21 bilhões. Então você veja só, o Bitcoin precisa de muito mais dinheiro entrando no mercado para projetar o seu valor. Então isso daqui é um gráfico, temos 4 criptomoedas aqui, Bitcoin, Ethereum, Tether, Lend, que é o AIV, e Rune, Torchain. Ou temos essa lista de Bitcoin com mais 4 altcoins, tá? Você já entendeu. Isso daqui é um ano de performance. Nos últimos 12 meses o Bitcoin performou 46%, Ethereum 117%, Tether 661%, AIV 7.531%, isso mesmo, 7.531%, Rune 3.000%, tá? Agora presta atenção, isso aqui é o tamanho do mercado. Bitcoin 216 bilhões, Ethereum 42 bilhões, Rune 552 milhões, AIV 4 milhões e Rune 87 milhões. Então você precisa de menos volume, certo? Bitcoin precisa de um volume de 21 bilhões
Ethereum precisa de um volume de 9 bilhões. Theta precisa de um volume de 52 milhões. A Eve precisa de um volume de 9 milhões. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Porque é um dos poucos mercados no mundo onde pequenos investidores podem se dar bem. Porque isso aqui, ó, a Eve é um mercado de 4 milhões. Lembra daquela empresa que a gente falou, da MicroStrategy, investiu 450 milhões? Não tem o que ele fazer nesse mercado. Ele consegue comprar o mercado inteiro dessa criptomoeda. E daí você não tem liquidez, você não consegue fazer um mercado sozinho. Agora, o pequeno investidor, com pequenos aportes, pode entrar aqui. Essa é a maravilha das altcoins. Porque os peixes grandes não conseguem nadar nesse oceano. Imagina, são baleias. A gente tem até essa gíria no mercado de criptomoeda. Os caras com muito dinheiro são baleias. Baleias precisam navegar aqui, ó, em lugares seguros. Bitcoin, Ethereum, é onde eles mais ficam. Algumas outras criptomoedas que trabalham na faixa de bilhões, né? Essas pequenas moedas eles não conseguem navegar. E há as oportunidades onde os peixes, os pequenos investidores se dão muito bem quando sabem quais as criptomoedas alternativas para investir, tá? Então, digamos que nos últimos 12 meses, se você investiu R$1.000 em Bitcoin, hoje você tem R$1.460, nada mal, né? Mas se você investiu R$1.000 em Ethereum, você tem R$2.170. Se você investiu R$1.000 em Theta, você tem R$6.610. E se você investiu R$1.000 em Aave, você tem R$75.000. Tá entendendo? Então, essa é a mágica das altcoins. Elas são moedas de performance mais agressivas, elas podem também perder mais e elas podem também ganhar mais, certo? Você tem que entender isso. Uma moeda que tem o potencial de fazer 75 vezes o seu dinheiro, também tem o potencial de perder 80% do seu dinheiro, tá? Mas por isso que as altcoins estratégicas, elas têm condição de performar e irão performar muito mais que o Bitcoin, tá? Por causa desse fenômeno aqui de liquidez e de tamanho. Precisam menos dinheiro entrar para terem grandes performances, tá? E daí você pode perguntar, tá, Patrick, quantas altcoins existem? São 7.446 altcoins listadas hoje. Claro, existem mais de 15 mil, mas são 7.446 criptomoedas, perdão, porque o Bitcoin está incluído aqui também. São 7.446 criptomoedas listadas no mercado hoje, tá? E daí vem a pergunta, né? Como saber quais são as melhores? É o que todo mundo quer saber. Qual é a joia? Onde é que eu vou pôr? Como é que eu acho o Aave, o próximo Torchain? Qual a próxima criptomoeda que vai fazer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes? Então, pesquisa, né? Depois de mais de 5 anos de pesquisa, milhares de horas pesquisadas no mercado criptomoeda, anos acompanhando isso e buscando, né? Isso nós sabemos, tá? Nós sabemos quem são essas criptomoedas com potencial de 50 vezes. Se você juntar um grupo de amigos que gostem muito de pesquisar, que entendam de modelos econômicos, tecnologia, internet, blockchain, criptomoeda, ciência da computação, e passar os próximos 5 anos estudando, você vai chegar às mesmas conclusões que nós, mas vai ter perdido essa onda, né? Pode chegar atrasado. Então, depois de mais de 5 anos de pesquisa, nós sabemos quais são essas criptomoedas, nós analisamos já mais de 2.000 criptomoedas, selecionamos as melhores das melhores, as que têm mais potencial de ganho, com menos risco de perda, e nós estamos lançando o nosso relatório especial, o investimento da década, quais criptomoedas comprar agora para ganhar até 50 vezes do seu capital, tá? Nesse relatório especial, além do Bitcoin e do Ethereum, porque todo mundo tem que ter Bitcoin e Ethereum no seu portfólio, porque, enfim, né, a hegemonia é o que estão aí, são os grandes mercados, são os mais seguros, tá? E além dessas duas
criptomoedas, que também indicamos, nós incluímos 25 criptomoedas estratégicas que, enquanto o Bitcoin tem potencial de valorizar até 8 vezes, elas podem valorizar 20, 30, 40 ou até 50 vezes o seu dinheiro. Tá? Como eu posso fazer uma afirmação tão ousada assim? Primeiro, você não é criança e eu não vou desafiar a sua inteligência. Você precisa entender que nada é garantido, né? É igual qualquer investimento, não há garantia, tá? A gente estuda aí milhares de horas dessas criptomoedas, separa o joio do trigo, mas não há garantia. Nem o Bitcoin há garantia, né? Se aqui amanhã sair um computador quântico que hackeou as carteiras do Bitcoin, estamos todo mundo desesperado, tá? Então você precisa entender que nada é garantido, tá? Segundo, eu já passei por isso antes, tá? Faz anos que estou na estrada, eu já vi isso acontecer. Em 2017, quando o Bitcoin estava a $800 e pediram previsão para mim de qual seria o valor do Bitcoin no final do ano, porque tínhamos identificado também que estávamos dentro de um ciclo de alta, muitos riram quando eu previ que o Bitcoin chegaria a $5.000. Mas eu errei, realmente eu errei, não chegou a $5.000, chegou a $20.000, tá? Então você vê que a gente sempre faz previsões conservadoras. A gente não, apesar de nossos modelos matemáticos apontarem potenciais maiores, a gente procura ter uma leitura mais conservadora. Mas enfim, eu previ $5.000 quando ele estava 800 em janeiro de 2017. Riram de mim, fizeram piada e chegou a 20 mil, tá? Então eu recomendei Bitcoin quando estava a $250, chegou a 20.089, 80 vezes de retorno. Indiquei Ethereum a $10, chegou a 1.432, 143 vezes o retorno. Indiquei Extra Bytes a 2 centavos, chegou a 87 centavos, 43 vezes retorno. Indiquei o ICO, lançamento do Substratum, a 4 centavos, chegou a 3,25, 81 vezes de retorno. Indiquei Genesis Vision no seu ICO também, 70 centavos, chegou a $51, 72 vezes. Indiquei Kyber também no seu lançamento, no seu ICO, lançado a 33 centavos, chegou a $6, 18 vezes. Tá? Por isso, hoje eu vou te oferecer uma oportunidade única de adquirir nosso relatório com 25 criptomoedas estratégicas que tem potencial de multiplicar seu dinheiro em 10, 20, 30 e até 50 vezes. Tá? Essa, sem dúvida, é a maior oportunidade de investimento dos últimos 30 anos. Você precisa embarcar nessa. Provavelmente essa seja a última oportunidade de você entrar no mercado de criptomoedas e fazer história participando do maior boom de todos os tempos, tá? Você tem o potencial de transformar R$100 que você investir em até R$5.000. E a maravilha desse mercado de criptomoedas são os investimentos assimétricos. O que são investimentos assimétricos? Quer dizer que você pode investir pouco e esse pouco pode virar muito. E essa é a mágica. Você não precisa fazer nenhuma loucura nesse mercado de criptomoedas. Você não precisa vender o carro, não precisa vender a casa, não precisa fazer nada disso, você não precisa se endividar, você não precisa fazer nenhuma loucura. Para investidores pequenos, nós recomendamos entre R$200 e R$400 por posição, certo? Então são 25 criptomoedas em nosso relatório. Se você pôr R$200 em cada uma, você está investindo R$5.000. Nenhuma loucura, nada de exagero, nada que vá te complicar, tá? Você não vai usar o dinheiro do seu amanhã, você não vai complicar, você não vai se endividar, você não vai pôr em risco o seu futuro, tá? R$200 por criptomoeda, R$5.000 investido, e isso tem o potencial de nos próximos anos virar R$250.000, tá entendendo? Essa é a maravilha dos investimentos assimétricos, tá? Eu mostrei uma lista ali de várias posições que tiveram performance nesse volume. E nós estamos num ciclo de alta, isso é bem possível, tá? Se você é um pouquinho mais arrojado e tem mais recursos, posições de R$400 vão te dar R$10.000 nas 25 posições e você vai poder acumular até R$500 mil em retorno nos próximos anos, tá? Para grandes investidores com muito capital, indicamos posições de R$1.000 a R$3.000 por posições. Então, teria R$25.000, R$1.000 em cada posição de criptomoedas, com potencial disso virar R$1,2 milhões. Ou um investidor com muito mais capital, colocando R$3.000 por posição
Isso seria um volume de R$75 mil de investimento para grandes investidores, certo? E isso podendo dar um retorno de mais de 5 mil milhões de reais, tá? Essa é a maravilha dos investimentos assimétricos, tá? Então você não precisa fazer nenhuma loucura, você pode fazer pequenos investimentos e ter grandes retornos. Esta é a grande maravilha do mercado de criptomoedas, por isso você não pode ficar de fora, tá? Talvez agora você esteja pensando, Patrick, eu nunca comprei Bitcoin, eu não sei o que são criptomoedas direito, você explicou aí meio por cima, não entendi, ainda tenho dúvida, tá? E eu não tenho a menor ideia como investir nesse tipo de ativo, tá? Não se preocupe, nós estamos preparados para te ajudar nisso. Adquirindo hoje o relatório Money Club, o relatório especial ou investimento da década, quais criptomoedas comprar agora para ganhar até 50 vezes o capital investido, você terá acesso a tutoriais passo a passo, tá? Você vai ter o tutorial Introdução ao Mundo do Bitcoin e das Criptomoedas, você vai ter acesso ao tutorial Aprendendo Passo a Passo como comprar Bitcoin, tá? Eu vou te mostrar para você aqui, vou abrir o computador, te mostrar passo a passo o que você faz, para onde você manda seus reais e como você compra, tá? E aprender passo a passo como comprar cada criptomoeda que vamos estar indicando em nosso relatório, tá? Não se preocupe, não tem nada de complicado nisso, tá? Se você está assistindo esse vídeo, você tem uma conexão à internet, você tem acesso a um computador, você vai conseguir fazer os seus investimentos, tá bom? Então lembre, estamos falando da maior entrada de dinheiro da história do mercado de criptomoedas e todos nós podemos tirar vantagem disso, tá? O que vem por aí será um boom sem precedentes, algo que a gente jamais viu. A gente está há anos no mercado, nunca viu um volume tão grande de dinheiro vindo para o mercado de criptomoedas, tá? Isso significa que agora, tá? Lembra que eu falei, se ainda dá tempo, eu não só ia te mostrar como ainda dá tempo, porque agora é a hora, tá? E se você entrar em ação e tomar a decisão certa, você tem a oportunidade de garantir um lugar nesse foguete antes do lançamento. Estamos assim, ó. Estamos assim. O Bitcoin está na plataforma, tá? Está preparando, está ligando os motores, está fazendo as últimas revisões técnicas. E antes que esses trilhões sejam derramados no mercado, porque depois você precisa entrar agora. Porque depois que os trilhões entrarem, vai ser tarde demais, tá? Vai ser tarde demais e o Bitcoin vai ter decolado. Ele não vai esperar, tá? Ele não vai esperar ninguém para embarcar. Você tem que correr atrás e embarcar agora. Porque depois que ele levantar voo, não tem mais volta. Lembra? Agora é a hora. Investidores, hoje ainda estamos aqui. Amanhã, entendeu? Agora é a hora. Entrar nesse bonde dos inovadores, tá? Porque logo vamos estar aqui. E muito rapidamente vamos chegar aqui. E não seja esse cara aqui, tá bom? Não seja esse cara aqui. A hora é agora, tá? Quando isso acontecer, vai ser tarde demais, tá? As oportunidades, depois que o Bitcoin se tornar algo, adesão em massa, tá? As oportunidades vão ficar mais raras, mais escassas. Não vou dizer que elas não vão ter sim, mas elas vão se tornar mais escassas e mais difíceis. Não como hoje. Hoje as oportunidades são muitas, tá? Então, para multiplicar seu dinheiro em 10, 30 ou até 50 vezes, você precisa agir agora. Esse é o momento, tá? Adquira hoje mesmo o relatório especial ou investimento da década. Quais as criptomoedas comprar agora para ganhar até 50 vezes, tá? São 25 criptomoedas com potencial de retorno de até 50 vezes seu investimento. E comprando hoje, você ainda ganha o curso completo de Bitcoin, tudo que você precisa, como investir, como não investir, como armazenar, carteira, como é que é o Bitcoin, como é que ele funciona, tudo o curso completo de Bitcoin disponível na plataforma da Escola do Sucesso, tá bom? São 25 criptomoedas com potencial de retorno de até 50 vezes seu investimento. Adquira esse relatório agora mesmo, tá? Basta clicar abaixo aí do vídeo, quero o meu relatório, preencher o formulário e adquirir, e você começa a receber ele agora mesmo, tá? Você já recebe automaticamente o seu relatório, já tem acesso aos tutoriais, já tem acesso ao curso de Bitcoin e já começa a acelerar antes que o nosso foguete aí decole, tá bom? Estamos aí nos preparando, estamos na base,
acelere, porque o Bitcoin vai levar com ele as altcoins. O que é bom para o Bitcoin é bom para as altcoins. O que é bom para o Bitcoin é bom para todo o mercado de criptomoedas, tá bom? Quanto mais acelerado o Bitcoin, mais as altcoins vão acelerar muito mais, tá bom? Porque é muito dinheiro vindo para o mercado e elas são beneficiadas também. Então adquira o relatório agora mesmo, clique aí, quero o meu relatório. Investimentos assimétricos, você tem o potencial de investir R$5.000, R$200 por posição. R$5.000, você não precisa fazer nenhuma loucura. E daqui alguns meses, um ano e pouco aí, 2 anos no máximo, você poderá estar sentado em uma torta de R$250.000 ou mais, né? Todos torcemos por algo melhor. Então, Patrick, ainda dá tempo? Sim, ainda dá tempo você investir em Bitcoin. E sim, agora é a hora, tá? E melhor que Bitcoin, são essas 25 criptomoedas que a gente separou para você ganhar até 50 vezes o retorno do seu capital investido, tá? Foram analisadas mais de 2.000 criptomoedas para a gente separar essas 25. São anos de pesquisa, milhares de horas debruçada analisando cada uma delas, tá? Então aproveite todo esse conhecimento empacotado aí e compre esse atalho. São 5 anos de atalho que você está adquirindo para fazer os investimentos certos, tá? Não vá atrás de comentários, evite os fóruns abertos, os Facebooks, eles vão te levar para o mau caminho, tá bom? Todos os erros que você poderia cometer, a gente já cometeu, tá? Então, economize erros, pegue aí mastigadinho, adquira o seu relatório, assista os tutoriais passo a passo, faça seus investimentos e a gente se vê aqui, ó. A gente se vê no foguete do Bitcoin, arrastando todo o mercado de criptomoedas com ele e todo mundo feliz, tá bom? Não perca essa oportunidade, tá? Embarque nesse foguete, faça os bons investimentos. Essa é a oportunidade do século, é o investimento do século, tá bom? A gente se vê nesse foguete. Grande abraço. Tchau, tchau.